gostaria de compartilhar com os amados, refletir nesta noite, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do 1º verso. Eu gostaria de ler o primeiro parágrafo que se encerra no verso número 7, que é essa saudação do apóstolo Paulo, mas eu quero me deter no primeiro verso para fazer essa reflexão com os amados irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Esta oportunidade que é nos dada nesta hora, colocada em oração, na ministração, na apresentação, neste momento que é oportuno para que eu use da palavra para compartilhar com os amados irmãos as minhas experiências, como também, Senhor Deus, ser instrumento do Senhor para alcançar os corações. Que o Teu Espírito encontre boa terra, meu Pai, dessa semente tão preciosa, tão produtiva, que é a Tua palavra. Para que assim, Senhor Deus, a Tua igreja seja edificada e o Teu nome seja glorificado. Oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero fazer deste momento, antes da oração, contando a minha história, e certamente, como eu disse, toda história é importante. Daqueles que o Senhor alcançou, não existe melhor nem pior, existe apenas uma história extraordinária que Jesus Cristo fez na vida daqueles que creem. Eu quero considerar como uma introdução desta mensagem, introdução deste momento de reflexão. E olhando para esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos amados irmãos em Roma, que é uma das cartas que tem um teor, tem uma essência teológica muito forte, muito pesada. Fala de justificação pela fé, fala de eleição, fala da experiência daquele que anda com o Espírito, da experiência de experimentar coisas extraordinárias. Esta carta, ela é, pelos comentaristas, dita como o Evangelho segundo Paulo. Tamanha a quantidade de referências que ele traz como Jesus Cristo sendo superior a tudo que se pode ver nesta vida. Superior a ponto da criação aguardar ardentemente para o dia do Senhor, porque ela espera por livramento de todo esse sofrimento que o pecado causou. Ele faz vários contrastes, trazendo como superior a Adão, segundo Adão, que é Cristo Jesus, superior à lei, a graça do Senhor, superior à morte, que é a vida dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e aquele que crê em Cristo Jesus sendo ressurreto, juntamente com o seu Senhor. Assim, esta carta nós entendemos que é uma carta missionária. É uma carta missionária porque na terceira viagem do apóstolo Paulo, ele teve experiências tremendas. E nessas experiências ele vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, e agora ele tenta chegar a um país chamado Espanha. Quando nós olhamos no capítulo 15, no verso de número 22 em diante, ele diz assim: essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja
por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta à igreja em Roma, aonde ele não conhecia esta igreja, aonde ele não conhecia os irmãos que ali estavam, mas ele conhecia da história daquela igreja, e aquela igreja, aquele povo que ali estava, tanto judeus convertidos como romanos convertidos que faziam parte daquela igreja, também conheciam a história do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ali, nesta carta, ele faz uma defesa do seu apostolado. Ele faz uma defesa daqueles que o acusavam de ser mercenário, porque na terceira viagem do apóstolo Paulo, quando você vê no tratado do Espírito de Deus, que eu considero o Atos dos Apóstolos, toda a narrativa da vida do apóstolo Paulo, aonde ele é perseguido pelos judeus, ele é julgado, ele é preso, não somente pelos judeus, mas também por alguns de Roma. E assim, o apóstolo Paulo tem a necessidade sempre de defender o seu apostolado, defender o seu chamado. E aqui ele já começa escrevendo esta carta, e é isso que eu quero me deter com os amados irmãos, porque quando a gente se converte, quando a gente tem uma experiência com o Senhor, quando nós mudamos de vida, é necessário que a gente venha defender a nossa nova identidade, porque aqueles que nos conheciam antes da conversão não acreditam e colocam rejeição a esta transformação de vida que nós temos. A experiência do apóstolo Paulo é um exemplo, uma evidência da experiência que também nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que eu comecei contando a minha história de transformação em Cristo Jesus, e entendo que a sua história de transformação em Cristo Jesus houve e há ainda muitas rejeições e até mesmo perseguições. E o apóstolo Paulo, ele sempre defendia o seu ministério. E antes de chegar a esta igreja, e ele conta com esta igreja para que ela o apoie, para que ele chegue à Espanha. O apóstolo Paulo, como já falamos algumas vezes nesta noite, ele está em pleno movimento missionário para poder cumprir a missão que o Senhor colocou em suas mãos, em sua vida, para chegar à Espanha e levar o Evangelho. Mas primeiro ele gostaria de receber o apoio daquela igreja, a igreja em Roma, porque considerava-se que, pela logística, era mais próxima da Espanha. E assim o apóstolo Paulo então escreve essa carta. E ele escreve essa carta, como diz alguns comentaristas, e eu gosto dessa expressão, colocando aqui algumas credenciais a respeito da sua vida, da sua identidade, como autoridade do reino dos céus para pregar o Evangelho e falar em nome do seu Senhor. E assim também nós devemos nos identificar. Preste bem atenção no que diz o apóstolo Paulo. No primeiro verso, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Espere. Paulo, servo de Jesus Cristo. Grave bem esse termo, servo de Jesus Cristo. Havia, segundo os historiadores, mais de 100 milhões de escravos dentro de todo o Império Romano. É muita gente. É muita gente. De escravos. E para que você pudesse dizer isso, servo, porque essa palavra servo é doulos, que quer dizer escravo, dizer e assumir que é escravo não era algo muito agradável. Tanto, meus irmãos, que para nós, quando nós ouvimos assim, alguém dizer assim, eu sou servo de Jesus, poxa, é até agradável ouvir. Mas quando a gente fala assim, eu sou escravo de Jesus, ainda que você fale que é escravo de Jesus, a terminologia escravo, ela denota uma lembrança escravagista da história da humanidade, principalmente desse país, que não é de bom tom. Por quê? Porque a experiência de escravidão é uma experiência de exploração, de desumanidade e assim por diante, onde as pessoas se colocam vulneráveis e absolutamente sem direito a nada, simplesmente para cumprir todos os direitos, todas as vontades do seu Senhor, o Senhor de escravos. E a conotação que o apóstolo Paulo usa aqui, como servo de Jesus Cristo, ele está se apresentando para dizer assim, olha, eu sou servo, eu não tenho vontade, eu tenho um dono, mas o nome dele é Jesus Cristo. O meu servo, o meu Senhor, digo, não é o imperador de Roma, não é a lei dos fariseus judaicos. Eu sou servo, mas é de Jesus Cristo. Então preste bem atenção, poderíamos assim parafrasear o texto do apóstolo Paulo. Eu estou escrevendo para vocês tiveram experiência com Cristo, mas Ele deve ser o seu Senhor, porque Ele é o meu Senhor. Porque o apóstolo Paulo já havia servido a Roma,
já havia servido ao judaísmo. E penso no camarada que rigorosamente cumpriu com tudo como romano e também como judeu. Mas agora ele está dizendo, eu vou cumprir tudo isso de novo, mas agora como servo de Jesus Cristo. Assim, meus queridos, essa credencial serve a mim e para você também. Porque se você é servo, você não tem outro dono que não seja aquele a quem você diz que é servo. Se você diz que é servo de Jesus Cristo, Ele é seu Senhor. Ele é o seu dono. O dono da sua vontade, dos seus prazeres, dos seus desejos. Ele é dono da sua agenda. É muito fácil dizer, eu sou o servo de Jesus Cristo, mas o difícil é colocar nas mãos deles todos os meus dias, as minhas atividades, as minhas vontades, os meus recursos financeiros, os meus pensamentos, os meus esforços. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está assumindo, eu sou servo de Jesus Cristo. E o contexto que ele está assumindo isso é um contexto pesado. Mas que, ao declarar que é servo de Cristo, certamente o fazia ficar leve. Esse é o sentimento que eu gostaria que você tivesse também. Jesus Cristo é o seu Senhor. Mas sinta isso na sua pele, nos seus desejos. Não apenas da boca para fora, apenas para você, sabe, declarar uma religião, uma declaração de fé. Não é o pastor Ronaldo que é seu Senhor, não, é Jesus Cristo. Não sou eu, não. Olha, eu sempre digo assim, olha, eu não sou mestre de ninguém, então eu não tenho discípulo. Eu discipulo alguém como discípulo de Cristo Jesus, não meu, porque se me seguir, vai dar ruim. Porque siga o Senhor Jesus Cristo. Basta eu, já com as minhas lutas para caminhar com o Senhor, como todos têm. Mas eu sei de uma coisa, caminhe com o seu Senhor, porque certamente Ele é dono da sua vida e tem o melhor para você. A segunda credencial, eu queria que você saísse daqui com essas 3 palavras, primeiramente servo, é você entender que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, chamado para ser apóstolo, servo de Jesus Cristo e chamado. Esta palavra chamado, ele usa uma referência grega, que dá aquela ideia de convocação, intimação. Aqui é um termo jurídico. E olha que Roma conhecia muito bem os termos jurídicos. Sabe quando você recebe uma intimação, quando o oficial de justiça entrega uma intimação, ali você está recebendo um chamado a se fazer presente, a dar um depoimento diante de autoridades. E você não tem a alternativa de dizer não. Você não tem a oportunidade de dizer a sua opinião a respeito. Ninguém quer saber se você quer ir. Você tem que ir. Aqui o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Eu fui chamado, fui convocado. Eu não tive alternativa e oportunidade de dizer não, porque Ele é meu Senhor, Ele é meu dono, Ele me chamou, e eu não posso dizer não, eu tenho que ir. Aí você aqui nesta noite vai dizer, eu também fui chamado e não tive a oportunidade de dizer não, e graças a Deus por isso, porque se o Senhor tivesse te chamado e tivesse dado a opinião de dizer não, certamente você diria não, mas graças a Ele, porque Ele te chamou, e isso foi irresistível, e você veio à sua presença, porque isso é que é ser chamado por Deus. Você foi convocado, quer queira ou quer não. E se não quiser também não tem problema. Aí no dia final, aguenta as consequências. Ele ainda diz, eu fui chamado para ser apóstolo. E nós bem sabemos que ser apóstolo é uma designação apenas para aqueles que estiveram como testemunho ocular de Cristo Jesus, como ministério apostolado. O apostolado, como queira. Mas o termo apóstolo é usado aqui, que quer dizer enviado. Aquele que é enviado. Então ele foi chamado para ser enviado. Da mesma forma,
Nós fomos chamados para sermos enviados. Somos constantemente enviados a fazer a vontade do nosso Senhor, porque eu sou servo de Jesus Cristo, chamado sem poder dizer não, mas para fazer algo. A igreja do Senhor, preste bem atenção no que eu vou dizer aos amados irmãos. A igreja do Senhor, ela não é um local para enviar pessoas. Preste bem atenção nisso. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela não envia, ela foi enviada. Ela não está aqui para mandar, ela está aqui porque ela foi mandada. Ela está aqui porque ela tem uma missão. E é claro que você vai dizer, não, mas nós não enviamos missionários para aqui, para acolá. Sim, mas ela não deixa de ser missionária. Enquanto ela está em movimento, ela está em missão de envio. Esta é a ideia. A nossa missão é ininterrupta, meus queridos. Enquanto está batizando, ela está em missão. Enquanto está o pastor aconselhando, ele está em missão. Enquanto você está em vigília, orando, você está em missão. Porque todas estas coisas só têm uma finalidade para o ministério cristão daqueles que aceitam Cristo Jesus. Não há outra finalidade que não seja para que a sua vida seja entregue para Ele e para que Jesus Cristo seja conhecido em todas as nações. Porque esta é a missão de toda a terra criada pelo Senhor. Porque Ele criou homem, mulher, criou todas as coisas para que todas as coisas glorificassem o nome dele. Ainda que o homem tivesse caído em pecado, ele restaurou esse homem, mandando o seu filho para que continuasse a missão, porque no final das contas, tudo aquilo que o Senhor criou antes da fundação do mundo, só tem um motivo, toda a existência, de um dia, todas as coisas, glorificar, exaltar o nome do nosso Deus. Nós estamos apenas no processo. Tudo redundará para a glória do nosso Deus. Tudo que foi feito e veio à existência só tem uma razão de ser: a manifestação da glória de Deus. Centenas, milhares de anos na terra não é nada diante de um ser que é eterno, de eternidade a eternidade. Para isso que nós fomos enviados. Eu fui chamado, você foi chamado, mas foi chamado para ser enviado. Você não foi chamado apenas para usufruir das coisas desta terra e desse ambiente confortável desta igreja. Isso aqui é apenas um momento. Aqui você está sendo enviado para proclamar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está por vir, e nós aguardamos esta vinda. Servo chamado. Mas há uma outra expressão ainda para que a gente cumpra aqui esses três elementos da credencial de todo aquele que crê em Cristo: separado para o Evangelho de Deus. Servo, chamado e separado. A ideia aqui também tem uma importância muito interessante. A ideia aqui é do separado, quer dizer, selecionado, tirado de um todo, colocado num canto, para que vivesse diante desse outro tanto, mas vivesse separado de uma forma que é também colocado como santo, que é separado, de uma forma diferente de todos os outros. Ou seja, o apóstolo Paulo diz: olha, eu fui separado para o Evangelho de Deus. Todo aquele que recebe Cristo Jesus, nosso Senhor, é separado para o Evangelho. Sabe o que significa isso? Para viver Cristo continuamente até que Ele venha. Porque o Evangelho é Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Separado. Da mesma forma que é uma luta pastoral estar aqui nesse púlpito, pastor, em pregar, em instruir, ensinar, orar, visitar, para manter o povo separado para Deus. Porque o inferno, Satanás, ele vive em movimento também, para tirar desse lugar, dessas fronteiras estabelecidas por Deus, que nós fomos separados,
Ele está continuamente querendo nos tirar dessa separação para que a gente se misture. Mas o Senhor não nos enviou para que nós vivêssemos misturados, mas separados. Separados para viver segundo o Evangelho. Separados para viver segundo a lei de Deus. Separados para viver segundo o propósito eterno, separados para viver não em busca dos tesouros desta terra, mas os tesouros dos céus, separados não para viver somente o melhor desta terra. Nunca encha a boca e fala assim: eu quero viver o melhor desta terra. Eu não, eu quero viver o melhor dos céus, porque ainda que eu sofra nessa terra, ainda que haja aflição, ainda que haja perturbação, angústia, perdas, frustrações, mas uma coisa eu sei: nada vai me separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque o reino que eu pertenço, o reino pelo qual existe o meu Senhor Jesus Cristo, o reino pelo qual eu fui chamado e enviado a fazer uma missão, o reino pelo qual eu fui separado para viver segundo os propósitos de Deus, é o reino dos céus, é o reino eterno, porque tudo que se usufrui nesta terra um dia vai passar. Mas aquilo que a palavra nos nutre jamais passará. Queridos, este é o nosso sentimento, como cristãos, de vivermos a cada dia, lutando, vencendo, às vezes perdendo. Apocalipse, que muitos têm medo de Apocalipse, eu amo Apocalipse, acho extraordinário Apocalipse. Quando eu estou desanimado, eu leio Apocalipse. Quando tudo está mal, eu leio Apocalipse. Você fala, esse pastor é doido, né? Mas sabe por quê? Porque Apocalipse é que vai mostrar, é que vai anunciar que a igreja do Senhor, que toda a história humana, que tudo aconteceu no Éden, aquilo que aconteceu na cruz, aquilo que aconteceu com a igreja, aquilo que aconteceu com as testemunhas em todo esse tempo da história, é em Apocalipse que vai dizer o seguinte: apesar de toda essa história, apesar de todas essas coisas, a igreja do Senhor é triunfante e vai sentar no banquete com o seu Senhor, o Cordeiro de Deus. Apocalipse é algo triunfante. Você sabe por que a gente usa essa palavra triunfante? Você já ouviu falar, cartão postal, por exemplo, de Paris, tem um arco do triunfo. Sabe por que serve o arco do triunfo? O arco é a porta de entrada de uma cidade. Naquele tempo, aquele arco, ele era colocado na porta de entrada para receber o exército que vinha do campo de batalha. Aí você já sabe, o exército que volta é somente aquele que vence. Então, o arco do triunfo era chamado de triunfo, porque os soldados foram para a guerra, lutaram e voltaram. Então, eles voltaram triunfantes, eles foram vencedores. Eles adentram aquele arco e toda a cidade, assim, dá aquele brado de vitória, porque o exército foi triunfante. Assim também a igreja do Senhor. Irmãos, quando os soldados voltam da guerra, eles não voltam limpos, cheirosos, barbeados, voltam mutilados, cheios de traumas, mas eles voltam vivos, vencedores. A igreja do Senhor, eu entendo que nós vamos chegar, às vezes, talvez, é bem possível, nós vamos chegar feridos no céu. Vamos chegar, talvez, como se tivéssemos sido amputados, martirizados. Nós vamos chegar, mas nós vamos chegar vivos, porque a vida ela é eterna, ninguém vai nos tirar. Pode nos tirar a vida desta terra, pode tirar tudo que você tem nesta terra, mas uma coisa eu sei: a vida eterna jamais vai ser tirada de você. Por isso que você tem que entender que a sua vida aqui, ela é passageira, há sofrimento, há. Quem quer sofrer? Ninguém. Mas é inevitável o sofrimento. Mas nós continuamos olhando para o Senhor, e Ele só é suportável porque a graça do Senhor nos basta. Ela nos sustenta, nos conforta. Nós nos alegramos no Senhor, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos nele, para a glória dEle. Por isso, a igreja é triunfante. Fazemos parte desse exército. Ainda que feridos, venceremos. Ainda que humilhados, seremos exaltados. Ainda que com muita frustração, nós teremos êxito no final da nossa jornada.
Esta é a credencial de vitória para aqueles que creem no Cristo Jesus. Esta é a credencial de autoridade para pregar o Evangelho. Qual que é? Ser servo de Jesus Cristo, chamado para fazer a missão do Senhor e separado para o Evangelho, sem se misturar. Você é separado deste mundo, não para viver conforme o curso deste mundo, mas para viver segundo o Evangelho do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai. Você é um vencedor, você é triunfante, porque Jesus Cristo conquistou a sua vitória. Jesus Cristo, Ele triunfou na cruz do Calvário. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Queridos, a gente precisa saber o que a gente é em Cristo. A gente precisa ter a consciência, a convicção do que somos, por aquilo que Ele fez em nós. O Senhor, quando me levou para o Japão, eu não o conhecia. Depois de 2 anos e meio, estava numa manhã numa igreja evangélica em Suzuka, e ali eu questionava Deus. Eu já busquei a um Senhor em tantos lugares. Eu vivia em terreiros de macumba, mesas de espiritismo, fui quase um membro da Rosa Cruz, fui batizado na igreja católica, buscava tantas coisas ocultas, em tantos objetos e na intelectualidade, em tantas coisas. E naquela manhã lá no Japão, eu dizia, naquela igreja, como você está em pé, no meio dos louvores, eu dizia, olha, eu busquei ao Senhor em tantos lugares. Hoje estou aqui porque um amigo me convidou, e eu ali conversando. E eu quero saber o que eu estou fazendo aqui. Porque se tu és Deus de fato, porque eu já tenho tantas respostas negativas dos lugares que eu fui, e eu sempre senti um vazio no meu coração. Eu já estava morando num país de primeiro mundo, porque pensava que talvez a maturidade, ter filhos, casado, um pouquinho mais de recurso financeiro, poderia preencher o vazio no meu coração, e todas essas coisas vinham passando pela minha vida. Já havia tido um curso universitário, e nada preenchia a minha vida, e naquele dia, naquela manhã, no Japão, eu fiz esse desafio a Deus. Se tu és Deus mesmo, olha só a arrogância, né? Preenche esse vazio aqui no meu coração, porque eu não aguento mais. Ali eu tive uma experiência com o Senhor. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente clame a Ele para preencher o vazio nas nossas vidas. Porque uma vida sem Deus é uma vida vazia. Mas uma vida que clama ao Senhor, Ele faz a sua vida fazer sentido. A partir daquele momento, minha vida fez sentido e eu me converti. E imediatamente minha esposa também estava tendo a mesma experiência. Um mês depois estava sendo batizado. A loucura, foi assim uma coisa rápida demais. 2 anos e meio depois eu estava no seminário. E hoje estou aqui para dizer aos amados irmãos, valeu a pena buscar uma solução para aquilo que estava angustiando a minha vida, que era um vazio sem Deus. E disse a Ele naquele dia, preenche esse vazio. Ele preencheu na minha vida. E hoje exalto ao Senhor e glorifico a Deus. Coloque sua vida diante do Senhor e adore ao Senhor nesse momento, orando a Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Render graças ao Senhor, porque Tu és bom, as Tuas misericórdias duram para todo sempre. A Tua graça, Senhor Deus, é suficiente, abundante nas nossas vidas. E nesta noite, Senhor, estamos falando aqui de uma obra missionária, mas não de uma obra missionária da igreja aqui do Portal do Gramado, não de uma obra missionária batista, não de uma obra missionária de um pastor ou de outro, mas estamos falando aqui da obra do Senhor, a obra da missão do Senhor, em se revelar para o homem, para que ele glorifique ao Senhor. A Tua glória não depende dos nossos gestos, mas as Tuas misericórdias, meu Pai, atraem a cada um de nós para que nós possamos glorificar ao Senhor. O beneficiado, Senhor Deus, nesta história não é o Senhor, mas somos nós que podemos participar desta glória extraordinária do Ser Todo-Poderoso, nosso Deus. Pai querido, eu rogo nesta noite que renove os nossos corações, restaura as nossas almas, meu Pai.
Renova, Senhor Deus, o sentido de vida, o sentido de existência, para que o sofrimento que temos tido, seja na área financeira, de saúde, seja qualquer outra que for, não venha, Senhor Deus, nos causar desânimo, Senhor, ainda que o Senhor não resolva estas coisas para nós, mas que nós possamos olhar para o Senhor e nos sentir capacitados de enfrentar todas elas, porque apesar delas, o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas. Fortalece a fé das nossas vidas, desta igreja, para que o Teu nome seja glorificado, para que essa igreja se mova, Senhor Deus, em volta da Tua cruz, apontando para os céus, para viver, meu Pai, o Evangelho que vem da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, alegre o coração do Teu povo, meu Pai. Que as circunstâncias, Senhor Deus, não venham ditar a regra da nossa alegria, mas que a fé no Senhor, que tem o controle de todas as coisas, traga para esta igreja, traga para cada um de nós, que nós somos triunfantes, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que reina, que vive para todo sempre. Pai querido, esta é a bênção que eu rogo para o Senhor nesta hora, para que nós possamos nos sentir cada vez mais filhos do Senhor, para que nós possamos nos sentir cada vez mais abraçados pelo Senhor, para que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito do Senhor, porque esta voz é que nos orienta para fazer aquilo que é certo, para a glória do Teu nome, Senhor. Esta, Senhor Deus, é a nossa gratidão, porque a Tua graça é abundante em nossas vidas. Oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.